Uma pessoa sem objetivos não necessita de fé. Isso soa quase como uma heresia, mas respire fundo e sinta o peso dessa verdade descendo agora. Porque talvez você esteja orando muito, mas sem coordenada nenhuma. Me responda com sinceridade. Você entraria num táxi e diria ao motorista: "Me leve para qualquer lugar"? Você pagaria uma corrida para rodar em círculos pela cidade, queimando combustível, sem destino definido? Então por que faz isso na sua vida espiritual? Por que ora dizendo: "Abençoa meus planos", quando nem você sabe quais são esses planos? A fé não é o destino. A fé é o combustível. Combustível sem rota, vira fumaça, vira frustração, vira aquele nó na garganta quando você vê outros avançando e você parece patinar no mesmo lugar. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje nós vamos ligar o GPS da sua alma. Porque Deus não trabalha com neblina, Ele trabalha com direção, e enquanto você percebe isso, algo começa a alinhar por dentro. Como se uma luz branca atravessasse a confusão, e você entendesse que não está faltando fé, está faltando endereço. Sabe a sensação de correr o dia inteiro, responder mensagens, trabalhar até os ombros ficarem duros, deitar exausto, e ainda assim sentir que não saiu do lugar? É como atirar para todos os lados, vários projetos, várias ideias, várias tentativas, mas nenhum alvo claro. E isso cria um cansaço diferente. Não é físico, é profundo. É a alma girando em círculos. Você trabalha muito, mas vive como quem pisa numa esteira invisível, esforço sem avanço. E o diagnóstico não é preguiça, é divisão, é querer estabilidade e ao mesmo tempo arriscar tudo. Querer paz e alimentar distrações. Querer prosperidade e manter crenças de escassez. Uma casa dividida não se sustenta, não porque Deus castiga, mas porque o sistema interno entra em conflito. Seu consciente diz: "Eu quero crescer". Seu subconsciente sussurra: "Isso não é para você". E essa divisão cria um bloqueio, uma rachadura na identidade. Enquanto você não unifica o coração, enquanto não aponta tudo para uma coisa só, sua energia se espalha como luz difusa, e luz difusa não queima. Mas quando você concentra, ela corta aço. Hoje você vai perceber que o problema nunca foi falta de esforço, foi falta de direção. Imagine agora sua mente como um GPS, sofisticado, poderoso, conectado a satélites invisíveis. Deus é o satélite, sempre transmitindo sinal. A fé é a frequência que capta essa transmissão. Mas existe uma etapa que ninguém pode fazer por você: digitar o endereço. Sem endereço, o GPS recalcula eternamente, procurando rota, procurando rota. E é isso que muitos chamam de espera espiritual. Não é silêncio do céu, é ausência de coordenada. Enquanto você não define o destino, seu SARA, seu sistema ativador reticular, não sabe o que filtrar. Ele não reconhece oportunidades, não identifica conexões, porque você não programou o alvo. E aqui está a virada. Deus não decide por você qual escultura sua vida será. Ele entrega a madeira, o potencial, mas o escultor é você. Cada escolha, cada pensamento repetido, cada imagem que você alimenta, está talhando sua identidade. Então eu vou filtrar agora. Se você quer continuar rodando em círculos, assistindo, concordando, mas sem decidir, você pode sair. Mas se hoje você entende que precisa definir o destino, escreva nos comentários com autoridade: "Eu tenho um alvo", porque quando você declara, você começa a programar. Em 1953, uma universidade decidiu fazer uma pergunta simples aos seus alunos: "Quais são seus alvos?" Apenas cerca de 3% escreveram metas claras, específicas. Colocaram no papel o endereço do próprio futuro. 20 anos depois, voltaram a entrevistá-los. E algo chocante aconteceu. Aqueles 3% valiam economicamente mais do que os outros 97% juntos. Mas não era só dinheiro. Estavam mais saudáveis, mais satisfeitos, mais firmes por dentro. Isso não é misticismo, é princípio. É mente funcionando em alinhamento. Enquanto a maioria vivia reagindo ao vento, esses poucos estavam navegando com bússola. E aqui está o ponto que talvez mude sua história.
O sucesso não é acidente, é intenção programada. Quando você escreve, quando você visualiza, quando você define, seu cérebro começa a criar sinapses alinhadas ao destino. Sua frequência muda, suas escolhas mudam, sua postura muda, e de repente o que parecia sorte era apenas foco contínuo. Seu SARA? Essa estrutura no seu cérebro, que filtra milhões de estímulos por segundo, funciona como um porteiro. Ele decide o que entra e o que passa despercebido. Se você não diz a ele o que procurar, ele se distrai com qualquer coisa. Mas quando você define um alvo claro, ele começa a reconhecer oportunidades que sempre estiveram ali. É como comprar um carro novo e começar a vê-lo em todas as ruas. Ele sempre existiu, mas agora está no seu radar. Isso explica por que os 3% avançaram. Não porque eram mais inteligentes, mas porque eram mais direcionados. A fé deles tinha endereço, a mente deles tinha imagem, e o corpo apenas seguiu a rota traçada. Sucesso não é magia, é alinhamento. É quando identidade, crença e ação apontam para o mesmo horizonte. Enquanto você entende isso, algo se ajusta dentro de você, como engrenagens se encaixando, e talvez pela primeira vez você perceba: não está atrasado, não perdeu o tempo. Você apenas ainda não tinha digitado o destino. Mas agora, você pode. E quando define o alvo, o caminho começa a se revelar. Porque fé sem direção é energia dispersa. Mas fé com alvo é governo. Dentro da sua mente existem duas forças disputando o volante da sua vida: a memória e a imaginação. A memória olha para trás, coleciona cenas, guarda frases que disseram sobre você. Na nossa família, ninguém prospera. Eu sempre fui assim. Dinheiro é difícil. E cada vez que você revive isso, seu corpo reage como se estivesse acontecendo agora. O peito aperta, o ombro pesa, o olhar baixa. Porque o subconsciente não distingue passado de presente. Ele apenas executa o que é repetido, enquanto isso, a imaginação é a sala branca onde o futuro é desenhado. É silenciosa, criativa, cheia de possibilidades. Mas a maioria das pessoas não mora lá. Mora no Museu das Cicatrizes. E eu te pergunto com firmeza e carinho: você está dirigindo sua vida olhando pelo retrovisor? Como espera avançar acelerando enquanto seus olhos estão fixos no que já passou? Pessoas que governam o próprio destino aprenderam a usar a memória como referência, não como residência. Elas visitam o passado para aprender, mas moram na construção do que ainda não existe. Enquanto você entende isso, uma luz começa a acender. Você percebe que não é o seu histórico que define sua rota, é a imagem que você sustenta agora. Existe uma lei silenciosa que governa tudo. Tudo é criado duas vezes. Primeiro no invisível, depois no visível. O arquiteto não chega ao terreno jogando cimento ao acaso. Ele senta, desenha, calcula, imagina o prédio pronto, vê as linhas antes de levantar as paredes, o papel recebe o lápis, antes que a terra receba o concreto, e sua vida não é diferente. A realidade que você toca hoje é apenas a impressão ampliada de um desenho interno antigo. Se há confusão fora, houve confusão dentro. Se há desordem nas finanças, talvez exista um rascunho mental de escassez repetido há anos. Não é condenação, é consciência. Enquanto você respira fundo agora, imagine sua mente como uma prancheta iluminada. O que está desenhado ali? Linhas firmes ou rabiscos apressados? O céu não constrói sobre plantas indefinidas. Quando você organiza a visão, quando você clareia o esboço, seu subconsciente começa a alinhar comportamentos, escolhas, conexões. A fé, então, deixa de ser discurso e se torna construção. Porque o que você contempla consistentemente, você começa a materializar inevitavelmente. Observe o padrão. Antes de existir um filho, Abraão recebeu uma imagem. Não foi apenas uma promessa verbal, foi uma cena. Estrelas incontáveis brilhando no céu. Deus não entregou o resultado primeiro. Entregou a visão, plantou uma semente na imaginação, e aquela imagem sustentou anos de espera. José também não recebeu o trono antes. Recebeu um sonho, uma cena interna tão forte
que nem o deserto emocional, nem a rejeição, nem a prisão apagaram. Isso é neurofé. O céu utiliza a imaginação como solo fértil. A imagem é a semente do sonho. E quando essa semente cai no subconsciente, começa a criar raízes profundas. Enquanto você percebe isso, algo se move dentro de você. Talvez você tenha pedido resultados quando deveria ter pedido visão. Talvez tenha clamado por portas abertas quando precisava primeiro sustentar a imagem da sala onde deseja entrar. O milagre começa invisível. Começa como claridade na mente. Começa como convicção silenciosa. E só depois se manifesta como realidade palpável. Porque aquilo que você consegue ver por dentro, você aprende a sustentar por fora. Agora vamos descer do conceito para a prática. Porque visão sem ação vira fantasia. Colocar imagens do seu futuro na geladeira, no celular, na mesa de trabalho. Não é decoração, é programação. Cada vez que seus olhos encontram aquela imagem, seu SARA recebe uma instrução. É isso que estamos buscando. Seu cérebro começa a filtrar oportunidades alinhadas, começa a descartar distrações que não combinam com o alvo. É como ajustar a lente de uma câmera. O que antes era borrado ganha nitidez, enquanto você vê repetidamente o destino. Seu corpo começa a agir em coerência, sua postura muda, suas decisões mudam, sua frequência muda. O subconsciente precisa de repetição visual para aceitar algo como possível, e quando aceita, ele trabalha a seu favor. Então pergunte a si mesmo: o ambiente ao seu redor reforça seu passado ou anuncia seu futuro? As paredes da sua casa contam histórias de limitação ou proclamam a próxima estação da sua vida. Você não está apenas decorando um espaço. Está treinando sua mente para reconhecer a rota. Thomas Carlyle declarou algo que ecoa como um princípio eterno. Uma pessoa com um alvo claro avança até nas condições mais difíceis. Mas quem não tem alvo, não avança nem nas melhores condições. Isso explica por que alguns crescem em meio ao deserto, enquanto outros estagnam em terreno fértil. Não é sorte, é direção. É o foco concentrado que transforma a energia dispersa em movimento consistente. Enquanto você escuta isso, sinta a diferença entre olhar pelo retrovisor, revivendo o que foi, e olhar pelo para-brisa. Visualizando o que pode ser, um prende, o outro projeta, um pesa, o outro impulsiona. Hoje você decide onde seus olhos vão descansar. Se continuar alimentando a memória como moradia, continuará repetindo padrões. Mas se escolher habitar a imaginação criativa, começará a desenhar uma nova estação. Então faça um gesto simples, mas simbólico. Se você decide agora parar de viver de memória e começar a viver de imaginação, deixe o seu like. O like é o sinal público de que você trocou o retrovisor pelo para-brisa. É a declaração de que o seu futuro não será uma repetição, será uma construção consciente. E quando você decide isso, o caminho começa a se abrir diante de você, com clareza, luz e direção. Potencial não é o que você fez, é o que você pode fazer. É energia adormecida, é capacidade silenciosa esperando comando. É como uma música inteira guardada dentro do peito, mas que nunca foi tocada. E enquanto você respira agora, talvez sinta isso, uma sensação estranha de que existe mais força, mais criatividade, mais liderança, mais abundância. Mas tudo isso parece trancado atrás de uma porta invisível. Potencial é aquilo que poderia se manifestar, mas ainda não se manifestou. É habilidade não utilizada, é talento encoberto, é destino em estado bruto. E aqui vem o choque que acorda a alma. A maior tragédia não é morrer, é morrer com a música ainda dentro de você. É chegar ao fim carregando sonhos que nunca saíram do papel. É ter sido criado para construir, mas ter sobrevivido apenas repetindo. Enquanto você ouve isso, algo se move profundamente, porque você sabe. Não nasceu para ser mediano. Não nasceu para apenas pagar contas e esperar o fim de semana. Existe uma semente de grandeza plantada no seu interior, e ela não foi colocada ali por acidente. Ela clama por expressão, ela clama por governo. Imagine sua vida como um pedaço de madeira seca, aparentemente comum, sem brilho.
jogado num canto da oficina. Essa madeira pode ter dois destinos. O primeiro é virar lenha, ser cortada, queimada, consumida para aquecer o sonho de outros, trabalhar duro, sobreviver, virar cinza depois de cumprir funções básicas. Muita gente vive assim, acorda, entrega energia, volta para casa esgotado, repete o ciclo, até se consumir. Mas existe o segundo destino. Essa mesma madeira, nas mãos certas, pode se tornar uma escultura, uma obra-prima, algo admirado, algo que carrega propósito, algo que revela a intenção do Criador. Perceba, a madeira é a mesma. O que muda não é a matéria, é a visão do escultor. E aqui está a revelação que muda tudo. O escultor da sua vida é você, suas decisões, suas crenças, suas imagens internas. Estão talhando seu futuro todos os dias. Você decide se sua vida será combustível que queima rápido, ou obra que permanece. Enquanto você entende isso, uma dignidade nova começa a nascer, porque você percebe que não é vítima da madeira. É responsável pela forma. Anthony Robbins expressou algo que ecoa como princípio universal. O que podemos ou não podemos fazer, raramente, é reflexo da nossa verdadeira capacidade, mas sim reflexo do que acreditamos sobre quem somos. Suas crenças são o teto, invisível, silencioso, mas extremamente real. Se você acredita que é pequeno, vai esculpir uma vida pequena. Se acredita que não merece abundância, vai limitar suas escolhas antes mesmo de tentar. A madeira sempre obedece à mão do escultor. E se a mão treme de dúvida, a obra sai torta. Não porque faltava material, mas porque faltava convicção. Crença é pensamento repetido até virar verdade interna, mesmo que seja falso. E ninguém vive acima das próprias crenças. Elas funcionam como teto, ou como plataforma, limitam, ou elevam. Enquanto você absorve isso, perceba o poder que está em suas mãos. Se mudar a crença, muda o corte. Se muda o corte, muda a forma. Se muda a forma, muda o destino. A transformação não começa fora. Começa na convicção silenciosa que você decide sustentar agora. Escute com atenção solene. O tempo de ser lenha acabou, o ciclo de sobreviver, de apenas reagir, de aceitar rótulos antigos, terminou aqui. Começa agora o tempo da obra-prima, o tempo de assumir o formão nas mãos, de olhar para a madeira da própria vida e declarar que existe grandeza ali. Você não foi criado para virar cinza, foi criado para revelar desenho, para expressar propósito, para governar sua história com consciência. Enquanto você sente essa verdade se assentando dentro do seu coração, diga com autoridade, não como motivação passageira, mas como decreto de identidade. Escreva agora: eu sou o escultor. Porque quando você declara, você assume responsabilidade, você troca a desculpa pela decisão, você sai da sobrevivência e entra no governo. E se você cansou de ser lenha, se cansou de viver no automático, inscreva-se, não para fazer parte de uma audiência, mas para assumir uma posição. Aqui não formamos torcida, formamos governantes. E governantes não queimam rápido, governantes constroem legado. A madeira está diante de você, as ferramentas estão nas suas mãos, e o próximo corte começa agora, com a crença que você decide sustentar.